Bem, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 25 de setembro de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra aqui, ó, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós hoje iremos iniciar o estudo do capítulo 17, Canais de Comunicação, Contribuição dos Amigos Espirituais. Capítulo 17. Vamos iniciar hoje o nosso estudo. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer ao Senhor por toda a oportunidade que nos chega, para que a gente possa, né, estar estudando, buscando crescer, melhorar cada vez mais, né? Que a gente tem que melhorar em todos os aspectos, né? Como a Eloá que está falando também, melhorar exercitando o nosso cérebro, estar sempre em atividade, estudando, lendo, refletindo, que tudo isso nos ajuda, né? E a gente precisa, todos nós precisamos, e essas oportunidades vêm do Senhor, que vai abrindo as portas para a gente, né? Para que a gente possa crescer, melhorar cada vez mais. E a gente vai estudando, nos aperfeiçoando, e com isso a gente vai melhorando. Então, só temos a agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede e rogar ao Mestre Jesus que nos fortaleça, que continue enviando aqueles amigos, né, para que eles possam nos iluminar na nossa caminhada, e também rogamos a Deus que proteja, ampare todos aqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram em sofrimento, muito necessitados do amparo do Senhor. Que Deus nos proteja, abençoe nosso lar, nossa família, nossas casas espíritas e o nosso trabalho e a nossa vontade de continuar caminhando e cada vez melhorar mais. Que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, graças a Deus. Meu Nós Deus. vamos começar aqui o estudo do capítulo 17, Canais de Comunicação, Contribuição dos Amigos Espirituais. Diz assim o Hermínio de Miranda: na elaboração deste livro, não nutri a tola pretensão de esgotar o assunto, escrevendo uma espécie de tratado definitivo acerca da mediunidade. Então, ele reconhece aqui que o tema mediunidade é um tema muito vasto, além de ser muito complexo. Então, não vai ser num livro que você vai conseguir esgotar o assunto, né? Falar tudo sobre o assunto. O projeto foi bem menos ambicioso, mesmo porque tinha de ser compatível com as minhas limitações. O plano diretor consistiu em confrontar a existência de cerca de 2 décadas do trato das faculdades mediúnicas em plena atividade, com leituras não menos intensas e extensas sobre o assunto, que sempre exerceu sobre mim irresistível atração. Em muitas oportunidades, movido pela ânsia de entender melhor certos enigmas e complexidades, pude sentir insuficiência de conhecimento que me impediam a penetração mais profunda na temática. Então, ele fala aqui, né, de certa forma, ele se mostra humilde, né, dizendo que ele não tem condições, apesar do conhecimento que ele já teve, já tinha, de fazer uma super-obra, né, uma super-obra, e ele fala das limitações dele, né? Que ele se considerava uma pessoa limitada para abordar esse assunto de maneira mais profunda, mas ele fala que fez esse trabalho, né? Ele levou mais de 20 anos fazendo esse tipo de trabalho, porque ele sempre teve muito gosto pelo estudo da mediunidade. Em muitas oportunidades, movido pela ânsia de entender melhor certos enigmas e complexidade, ah, não, ah, pude sentir suficiência de conhecimento, que me impediu a penetração mais profunda na temática. Sempre que achei prudente ou admissível,
procurei formular hipóteses plausíveis, ao passo que, em outros aspectos, procurei formular ao passo. Deixa eu ver aqui, me perdi. Sempre que achei prudente ou admissível, procurei formular hipóteses plausíveis, ao passo que, em outros aspectos, me atrevi, me arrisquei a conceitos meramente especulativos, é, que iriam apenas acrescentar um componente de incerteza ao que já de si mesmo é difícil. Num desses aspectos mais complexos e sutis, porém, os queridos amigos espirituais que estiveram sempre atentos durante a elaboração do trabalho resolveram trazer-nos uma contribuição direta. Então, ele vem falando aqui, né, da forma como ele fez o trabalho, que ele diz que é um trabalho difícil, o estudo profundo da mediunidade, mas que, em dado momento, ele recebeu ajuda da espiritualidade amiga. É sobre o que vamos conversar a seguir, ou seja, acerca do mecanismo específico da própria comunicação, ficando desde já entendido que a exposição é de minha autoria, mas os ensinamentos nela contidos provêm da experiência pessoal de companheiros espirituais muito queridos e consideravelmente mais competentes no assunto do que eu. Então, todas as informações, todos os ensinamentos que eu vou colocar aqui, vêm do plano espiritual. Ele apenas organizou esses estudos e colocou no livro. Né? Ele fez essa organização. Mas as orientações aqui são dos espíritos. Então, tudo que ele trouxer para a gente é dos espíritos. Ele apenas foi aquele que escreveu o que os espíritos ditaram. Já vimos, Alures, quer dizer, já vimos anteriormente que comunicar é tornar comum, ou seja, difundir, divulgar, disseminar, transmitir ideias. Reduzida à sua expressão mais simples, o processo poderia ser figurado como ponto de origem e outro de destinação de ideias, interligados por um sistema qualquer de transmissão. O jargão da moderna eletrônica encontrou a palavra certa para esse sistema, chamando de canal. De fato, a comunicação flui através de um canal entre a fonte geradora e o seu destinatário. Então, olha só, ele está falando que, que na eletrônica, quando quer se tratar de passar uma comunicação, de passar um, eles chamam de canal. E na mediunidade tem um canal. Esse canal é ele que deixa a comunicação passar entre o espírito e as pessoas que querem receber essa comunicação. Então, vamos dizer que as pessoas que querem receber a comunicação somos nós. Então, existe um canal que permite que o que os espíritos querem dizer cheguem até nós. E esse canal, quem será? Né? É o médium. O médium é que é esse canal. Então, ele diz que, de fato, a comunicação mediúnica, flui, quer dizer, a palavra dos espíritos flui através de um canal que está colocado entre a fonte geradora, que é o espírito, e o seu destinatário, que somos nós. Então, quando nós pegamos para ler o livro, por exemplo, Dramas da Obsessão, a palavra, o ensinamento é do espírito. Bezerra de Menezes. Quem está lendo o livro, estudando o livro? Nós. Mas a palavra do doutor Bezerra só chegou até nós por causa do canal. Foi o médium. Que médium? Ivone do Amaral Pereira. Entendeu? Ela é que intermediou a palavra do doutor Bezerra para que nós pudéssemos estudar. Assim foi com Chico, né? Emmanuel
Nós podemos ler as obras de Emmanuel porque Chico foi o canal que fez a ligação entre Emmanuel e nós, e ele, e nós. Né? Então, diz aqui, dois tipos de canais servem ao processo da comunicação mediúnica. Os condutores, localizados no perispírito do médium, e os expressores, que se situam no seu cérebro físico. Então, o médium, que é esse que intermediário, ele tem no seu perispírito, ele usa aqui, condutores, seriam, poderíamos dizer assim, ligações, né? Alguma coisa do seu perispírito que facilita receber essa comunicação. Mas como ele está encarnado, essa comunicação tem que passar pelo perispírito, tem que ir para o cérebro, que o médium está encarnado. Ele tem um corpo, ele tem uma cabeça, ele tem um cérebro. Então ele fala que no médium, tá, existem dois condutores por onde que segue o processo de comunicação mediúnica. Né? Existem dois canais, vamos dizer assim, que servem à comunicação mediúnica. Um eles chamam de condutores, que está localizado no perispírito. E um outro canal, que ele chama de expressores, que se situam no cérebro físico do médium, distribuídos estes últimos pelos diversos segmentos que comandam os sentidos. Expressão corporal, facial, gesticulação, falabilidade manual, habilidade manual, como escrita, desejo e outros. Vamos dizer assim, vamos tentar facilitar isso. Vamos imaginar que esses canais fossem peças, peças, peças eletrônicas. Vamos imaginar assim, peças eletrônicas. Algumas peças eletrônicas, que ele chama de condutores, estariam no perispírito. Outras peças eletrônicas, que ele chama de expressores, estariam no cérebro. Então, a comunicação vem do espírito, passa pelos condutores, que seriam essas peças que estão no perispírito do médium. Depois, elas seguem adiante a comunicação e passa pelos, por essas peças eletrônicas que estariam no cérebro do médium. Só que, quando ele chega ao cérebro do médium, nesses canais que ele chama de expressores, essa comunicação ela vai ter que ser distribuída. Por quê? Tem médium que é psicofônico. Então, se ele é psicofônico, a comunicação tem que ir para onde? O setor da fala. Se ele é psicógrafo, tem que ir para o setor ligado à escrita. Se o médium faz desenhos, não tem médiums eu chamo de pictografia, faz desenhos, aquelas pinturas, essa comunicação sai desse canal expressor para essa área do desenho, da criação. E aí ele vai se distribuindo para aquela área onde o médium vai expressar aquela comunicação. Então, é como se fossem peças eletrônicas, não são peças eletrônicas, estou dizendo como se fossem peças eletrônicas no perispírito e no nosso cérebro. A comunicação tem que passar por aí. Primeiro tem que passar pelo perispírito. Depois, quando o cara está encarnado, tem que ir para o cérebro do cara. E depois que chega no cérebro do médium, essa comunicação vai procurar dentro do cérebro a área que o médium tem boa para expressar a mediunidade. Porque tem médios que são apenas psicógrafos. Esse médio psicógrafo, muitas vezes,
tá, não está numa comunicação psicofônica. Tem médium que é psicofônico e não faz psicografia. Tem médium que é capaz de desenhar quadros maravilhosos, né, dos espíritos, mas ele não faz psicofonia nem psicografia. Ele só pinta. Então, tem vários tipos de mediunidade. Tem médium que ele é bom para realizar tratamentos, curas, essas coisas, mas ele não faz mais nada do outro tipo. Então, tem médium que é médium de inspiração. A inspiração é o que vem de fora, na cabeça dele. E ele fala com as palavras dele. Mas ele não escreve, ele não é psicofônico, ele não pinta. Então, cada um de nós tem um tipo de mediunidade. Então, depois que chega no nosso cérebro, que essa mediunidade, essa comunicação, vai se expressar de acordo com o nosso tipo de mediunidade. Aí ele continua aqui. São, portanto, os canais condutores que estão no nosso perispírito, que funcionam como elementos de ligação entre o espírito do médium e o seu corpo físico. Então, olha só. Esses canais condutores que estão no nosso perispírito, que vão funcionar como elementos de ligação entre o espírito do médium e o corpo, seu corpo físico. Tá aqui, isso aqui é olha a informação. Toda a informação que eu envio. Tudo isso que ele está escrevendo aqui foram os espíritos que passaram para ele. Então, esses condutores que estão, esses canais condutores que estão no perispírito, é que vai fazer a ligação entre o espírito do médium e seu corpo físico. Entendeu? Para que a comunicação passe do seu espírito, espírito do médium, para o corpo, precisa desses canais condutores. E ele continua: veículos do pensamento gerado pela individualidade espiritual do próprio sensitivo, e que também servem a pensamentos alheios. Veículos do pensamento gerado pela individualidade. Quem é a individualidade? É o espírito, é o médium, tá? E que também serve a pensamentos alheios. No fenômeno anímico, que poderíamos comparar um circuito interno fechado sobre si mesmo, onde não tem uma influenciação espiritual, pensamentos emitidos pela unidade central da individualidade circulam pelos canais perispirituais e vão ao cérebro, onde estimulam os canais expressores, que por sua vez irão expedir ou não os comandos à ação desejada do corpo físico. Vamos entender isso aqui. Você produz o fenômeno anímico. Você retira do seu próprio arquivo pessoal de conhecimentos que todos nós temos, porque, na verdade, como o próprio Hermínio aqui já falou, nós não temos a mínima noção do, da quantidade de conhecimentos que nós temos. Nós não sabemos. Nós não sabemos o quanto de conhecimento nós temos. Porque somos espíritos que já vivenciamos inúmeras reencarnações. Poderíamos dizer assim, que somos espíritos, eu vou usar o termo aqui, velhos, né? Já podemos ter sido criados, nossa, há milênios e milênios e milênios. Quanto de conhecimento nós temos arquivado no nosso inconsciente? Você não sabe. Você não sabe. Então ele diz, no fenômeno anímico, é como um circuito interno fechado em si mesmo. Aqui não tem a influência de outros espíritos. É você, tá? Então, você, espírito, individualidade, tem, em certo momento, a liberação de um conhecimento seu, de algo que você sabe, tá? Então, você começa, você está
desdobrado, vamos dizer assim, você está indo desdobrando, você está encarnado, desdobra. E aí você tem acesso a um conhecimento que está lá arquivado no seu inconsciente mais profundo. Você traz esse conhecimento para você. Quando você traz esse conhecimento vai ficar circulando aonde? No seu perispírito. No seu perispírito. Então, ele diz aqui: pensamentos emitidos pela unidade central da individualidade, quer dizer, pelo espírito, vão circular pelos canais espirituais. Só que você, como espírito, quer levar esse conhecimento para o mundo, para o mundo. Então, esse conhecimento que está lá no mais profundo da tua mente vai vir à tona, vai circular pelos canais, chamados condutores, do seu perispírito, e depois vão para o seu cérebro, que você está encarnado. Vão para o seu cérebro. De lá no seu cérebro, vão estimular os canais expressores, que pode ser a escrita, pode ser a fala, e aí esses comandos que você vai decidir, esses comandos irão expedir ou não os comandos à ação desejada no corpo físico. Então, essa mensagem vai vir para o seu cérebro. E você é que vai decidir se vai fazer essa mensagem vir a conhecimento do público. Você vai decidir. Se você é um bom escritor, você resolve escrever aquilo. Vou escrever um livro. Muitas vezes a pessoa diz assim: é um livro intuitivo, fruto dos meus estudos. Se é um bom escritor, você escreve o livro. Ah, você não é bom escritor. Você é bom para falar. Então você começa a falar sobre aquele tema do jeito que você quiser. Aí alguém, pô, você pode falar como se estivesse num transe, aí o pessoal vai pensar que é o espírito dando comunicação, e não é você. Você que vai escolher como você vai passar aquele conhecimento. Só que aquele conhecimento não veio de uma mente estranha de um espírito. Veio de você. Porque, como eu falei, ninguém sabe o quanto sabe. Entendeu? A gente não sabe o quanto a gente sabe. Então, você pode estar colocando para fora um conhecimento que é seu. Mas esse conhecimento, quando sai do seu inconsciente profundo, que é a individualidade, porque tudo está no nosso espírito, ele vai nos canais condutores do nosso perispírito. Depois, ele vai para os canais expressores do nosso cérebro. E no nosso cérebro que vai se decidir como você vai revelar esse conhecimento. Então, você pode fazer através da escrita, e tem muitos livros, autores que colocam, né? Assim, livro intuitivo, livro inspirado, né? Porque às vezes ele diz que inspirado, que foram os espíritos que disseram para ele, mas ele não sabe que espírito foi. Então ele bota inspiração. Outros colocam lá, fruto do meu estudo, que é conhecimento dele. Ele é que vai decidir como é que ele vai fazer. Outros colocam isso através de uma obra. De repente, aquele sujeito começa a fazer alguma coisa, uma obra. Uma obra, tipo assim, uma obra de assistência a alguém, que lá no inconsciente dele está planejado como ele deve fazer. E ele começa a montar aquela instituição, entendeu? Cria uma coisa. E um dia, quando aquilo está pronto, alguém pergunta assim:
de onde vem essa ideia? Ele disse, não sei, vem de mim. Entendeu? É uma instituição que ele criou para ajudar pessoas. Essa ideia dessa instituição veio dele, de um conhecimento que ele tinha. E ele colocou isso em prática. É um conhecimento. Porque para você montar uma instituição, saber como aquilo vai funcionar, aquilo tudo, tem que ter é o conhecimento. Vai ver que em outra vida ele já fez isso, esse conhecimento está ali. Então ele vai criar uma instituição para ajudar outras pessoas. Todo o planejamento está na cabeça dele. Ele vai expressar construindo aquilo. É isso que ele está falando aqui. Aí ele continua aqui. Já no fenômeno mediúnico, a coisa muda de figura. Porque aí já tem o quê? Participação de outros. Já no fenômeno mediúnico, o sistema é aberto. De um lado, os terminais receptores dos canais condutores colocados, canais condutores que estão no perispírito, colocados à disposição da entidade comunicante. Do outro, os terminais do circuito expressor, que converte o conteúdo da mensagem em texto, fala ou formas outras de expressão visual auditiva do pensamento. Então, no fenômeno anímico, o circuito é fechado. Não tem abertura para quem está de fora, um espírito de outro espírito, entrar. É tipo assim, você com você mesmo. Entendeu? Você com você mesmo. No circuito mediúnico, não. O sistema é aberto. Os seus terminais receptores dos canais condutores estão à disposição de um espírito. Então, o espírito vem até os seus terminais receptores dos canais condutores. Então, os nossos canais condutores têm terminais que vão receber a mensagem que vem do espírito. Tudo pelo espírito, né? O espírito tem acesso ao nosso espírito. Então, esses canais condutores que são colocados à disposição do comunicante, tá? E aí, essa mensagem do comunicante, quando o do Chico com o Emmanuel era um sistema aberto. Quando o Chico colocava os terminais receptores dos canais condutores dele do perispírito à disposição de Emmanuel, à disposição do Emmanuel. Então, Emmanuel mandava a mensagem que penetrava por esses receptores dos canais condutores do perispírito. E aí essa mensagem é para onde? Para o cérebro de Chico, onde estavam os terminais do circuito expressor. E ali, no cérebro do Chico, que esse pensamento vai se transformar, como nós já estudamos, em palavras, com o tal do vocabulário, né? Com a grafia, com a nossa língua, com a língua portuguesa. É lá que, no nosso cérebro, que nós já estudamos isso, que esse pensamento vai se transformar em frases, com as palavras organizadas. E aí ele diz aqui, ó, é aí que converte o conteúdo da mensagem, é do nosso cérebro, nesses terminais do circuito expressor, que essa mensagem vai se transformar em texto, fala, no caso da psicofonia do Chico, ou formas outras, psicografia, que o Chico fazia, de expressão visual ou auditiva do pensamento. Gente, perceberam que coisa extraordinária? Coisa extraordinária. Então, que a gente. É lógico que talvez a gente não consiga entender completamente, mas o que a gente tem que captar é o seguinte: que no nosso
perispírito, tem terminais. Eu vou até também sublinhar aqui: do nosso perispírito tem terminais receptores dos canais condutores. Porque canais condutores estão no perispírito. Então, no nosso perispírito, você vai encontrar terminais receptores que vão receber o pensamento do espírito. Esses terminais ficam à disposição do espírito se o sistema for aberto. Se for aberto. Entendeu? Se você estiver lá à disposição dos desencarnados, sistema é aberto. E aí a entidade comunicante vai emitir o pensamento dele e esses terminais vão captar a palavra, o pensamento dos espíritos. Aí, depois que esses terminais condutores captarem a palavra do espírito, esses terminais condutores vão mandar isso para onde? Para os canais expressores. Estão no nosso cérebro. E é no nosso cérebro que esse pensamento do espírito vai ser convertido em uma mensagem de texto, de fala, ou formas outras para expressar esse pensamento. Então, ele mostrou aqui o caminho, como acontece a comunicação dinâmica. Então, podemos resumir: é um sistema aberto. Nesse sistema aberto, vai ter no perispírito terminais receptores dos canais condutores. Porque ele disse que no perispírito tem canais condutores. Depois, esse pensamento que passou pelos terminais receptores dos canais condutores vai seguir caminho para os terminais receptores do circuito expressor, que está no nosso cérebro físico. E é no nosso cérebro físico que o conteúdo que essa mensagem, esse pensamento do espírito, vai se converter em uma mensagem de texto. É no cérebro físico que está o quê? O cimento molhado, né? Lembra do cimento fresco? Muito. Cimento fresco está no nosso perispírito. Caiu ali. O cimento fresco está no nosso perispírito. Ali o espírito deixou o pensamento dele, no cimento fresco. A patinha do passarinho, a folha que causa o cimento, entendeu? Aí esse cimento fresco, todo desenhado, vai para o cérebro. Pelos terminais receptores dos canais expressores. E lá no cérebro é que vai se transformar o que está desenhado no cimento fresco no texto. A folha que caiu, o médio vai dizer, uma pequena folha verde, uma pequena folha de mangueira, de roseira. O médio vai interpretar o que está no cimento fresco. Isso é no cérebro. E o que está lá, ele vai transformar um texto, uma mensagem de áudio, num desenho, de acordo com como ele puder fazer isso. É isso que ele está falando. Ô, Rose, aí a grosso modo pode dizer que assim, é pensamento a pensamento, né? Que aí ele vai do pensamento do comunicante, é isso, né? Entrou, Para, para o médium, né? entrou o pensamento, e agora o médium vai interpretar esse pensamento.
e vai transformar entendi. isso em símbolos, em sinais, em palavras, num texto, né? Agora, no sistema, no fenômeno anímico, é o contrário. Sistema fechado. Não tem interferência de terceiro. É o médico ele mesmo. Ele aí vai buscar a informação no seu inconsciente, e essa mensagem vem do inconsciente, que aí passa pelos terminais receptores dos canais condutores que estão no espírito dele. Percebeu o detalhe? Ele vai buscar na Hum, sua individualidade a comunicação, como se ele fosse um espírito ser dando mensagem. Ele vai buscando o inconsciente dele, saiu do inconsciente dele, lá do profundo da sua individualidade, não pode ir para o cérebro, não vai para o cérebro direto, tem que passar pelo perispírito dele, entendeu? Para lá, o seu, você é o espírito que tem um perispírito. Você é o espírito que tem um perispírito, um corpo espiritual. Você é essência, individualidade, que tem um corpo espiritual de gelo. Não é isso? Então você não pode dizer que espírito e perispírito é a mesma coisa. Espírito e perispírito não são a mesma coisa. Estão juntos, mas não são a mesma coisa. Perispírito é matéria e espírito não é matéria. São duas coisas diferentes, que estão ligadas. Mas espírito é espírito, matéria é matéria. Certo? Deus criou o quê? Deus, princípio espiritual, princípio. Espírito é espírito, matéria é matéria. Então, o seu conhecimento, todo o seu arquivo está no seu espírito. Se o seu perispírito sofre por avarias, que sofre, não sofre. Quando a, quando a gente faz muita besteira, a gente não avaria e muito o perispírito. Quando pessoas se suicidam, se jogando embaixo de trem, tacando fogo no corpo, não avaria o perispírito? Dando tiro na cabeça, não avaria o perispírito? Sim, avaria. O espírito sente o reflexo, mas o espírito não é atingido. Ele pode sentir o reflexo, mas ele não é atingido. Ele é uma individualidade que tem um conhecimento conquistado ao longo das inúmeras reencarnações, que não se perde, que não se abala, mesmo que a gente arrebente com o nosso perispírito. Às vezes leva várias encarnações para você poder, de novo, né? Reestruturar o perispírito. Olha os ovoides. Para chegar a ser ovoide, o espírito, estar no estado, não é chegar a ser ovoide, estar no estado ovoide, quanta mal, quanta, né? Você, quanta pancada você deu no seu perispírito. Mas o Ô, espírito, Rose, aí, ô, Rose, aquele, não sei se foi aqui com um grupo que eu estudei, ou então se foi em algum outro momento, que assim, o médium, ao dar passividade, ele dá passividade do seu próprio espírito, né? é E aí, é isso. o fenômeno anímico. Sim, mas aí, como ele, eu acho que não sei se foi algum estudo nosso ou de outro lugar, que teria uma finalidade, não seria assim uma coisa tão errada, porque eu acho que ele estava buscando, não sei se alguma coisa do passado, enfim, alguma coisa estava no subconsciente dele, ou inconsciente, para botar para fora. É isso que eu entendi mesmo? Ou eu tô errada no que eu. Fenômeno anímico não tem nada de errado. Errado. O espírito é você colocando para fora, falando.
do seu conhecimento, das suas experiências, muitas vezes buscando um atendimento fraterno, não é? Então, na própria reunião Individual. mediúnica, na própria reunião mediúnica, né? Atendimento, mediúnica, entendimento fraterno espiritual. Então, no caso, essa individualidade, Cris, vamos dizer assim, necessita de um atendimento fraterno. Então, a individualidade Cris, que não é a personalidade Cris, é a individualidade Cris, necessita de um atendimento fraterno. No estado alterado de consciência, a personalidade é como se a personalidade dormisse, entre aspas, tá, gente? É que a individualidade Cris se colocasse ali e recebesse a ajuda que precisa. Então, ela vai receber as orientações, o aconselhamento, o esclarecimento que necessita. E não tem nada de Entendi. errado. Nada de errado. Entendeu? Esse é o fenômeno único, o circuito interno fechado, que é onde a individualidade, que somos nós, traz no seu inconsciente esse conhecimento que vai passar pelo seu perispírito. Ele diz aqui, né? Pelos terminais receptores dos canais condutores que estão no seu perispírito. Depois vão para os terminais receptores dos canais expressores do seu cérebro. E aí a criatura vai decidir como ela expressa. De repente, ela não quer contar para ninguém. Ou então ela vai colocar, através de um livro, aquilo que é conhecimento da individualidade. Por isso que é um circuito fechado em si mesmo, onde não entra a mente estranha de um outro desencarnado. E já o fenômeno mediúnico, o sistema é aberto, porque virá informação de fora, do espírito. Aí ele diz aqui, na realidade, quem cede, olha aqui, na realidade, quem cede os canais condutores é a individualidade espiritual do médium. Não é o médium, não é a personalidade. Quem cede do sistema mediúnico, sistema aberto, quem cede, quem permite que o espírito envie seu pensamento é a individualidade espiritual do médium, que interrompe não o seu pensamento, mas a expressão deles, que em vez de circular no cérebro físico, é como que desviada como a corrente de água do rio, a fim de deixar desocupado o leito para que as águas de outra origem possam escoar por ali. Então, olha só, o espírito, vamos repensar Eloá, médio psicofônica. A individualidade, não a personalidade Eloá. Espírito, o espírito, faz o seguinte: pega os próprios pensamentos e desvia eles. Não, agora, tipo assim, agora. É como se ele dissesse assim: agora eu vou pegar meus pensamentos, é um exemplo, vou pegar meus pensamentos, vou botar numa caixinha. Eu vou parar de pensar para ceder lugar para que outro pensamento entre aqui. Entendeu? Como é que funciona? Então, diz aqui, Mas, ô, Rose, só um instantinho. oi, Esse pensamento, esse inconsciente está no espírito, isso é você. tá? O subconsciente e inconsciente estão no espírito. Exatamente. E vão para o consciente, que está no perispírito. E do perispírito vem para o corpo, é o cérebro. Traz Exatamente. pressão do que você, sei lá, do que você resolve. Quem resolve é o espírito, né? Você vai expressar aquele negócio. É, O que você quiser. Ah, eu sou um bom escritor. Eu vou expressar através, vou escrever um livro. sim, sim, Ah, eu vou dar uma palestra. sim.
Eu trabalho na mesa mediúnica, vou ficar do estado alterado de consciência, eu vou falar, todo mundo vai pensar que é espírito. Porque o assunto às vezes é tão profundo que ninguém vai imaginar que sou eu que estou colocando para fora aquilo. Então, isso aqui, na realidade, quem cede os canais condutores que estão no perispírito é a individualidade. Então, é o espírito, não é a Carmen, não é Eloá, é a individualidade, é a essência do homem, que é o espírito, tá? Ele interrompe o seu fluxo de pensamento, mas ele interrompe não o seu pensamento, mas a expressão deles. Ele não vai interromper o pensamento dele, mas a forma como ele está expressando o pensamento dele. Que em vez de circular no cérebro físico, é como que desviada, como a corrente de água de um rio, a fim de deixar desocupado o leito. Então, os pensamentos dele estão ali, nos, ele chama aqui, nos canais condutores, não vão para o cérebro físico. Ele não deixa aí. Porque eu penso, tudo que está vindo do seu inconsciente para o seu consciente, vão para o cérebro físico. Ele faz o seguinte, ó, não vai para o cérebro físico agora. Ele segura o que é dele. Nos canais condutores, do perispírito. Segura aqui. Por quê? Para dar espaço para o pensamento do espírito passar. Entendeu? Ele precisa, entre aspas, liberar a passagem. Porque a gente não para de pensar. O pensamento está aqui, ó, nos canais condutores do meu perispírito. Para ir para o meu cérebro físico. O que é que eu faço? Seguro. Parar aqui. Vou segurar um pouquinho meus pensamentos. Não vou deixar ir para o meu cérebro físico. Seguro. Para poder deixar passar o quê? O pensamento do espírito. Então ele dá uma segurada. Então o que ele diz aqui? Na realidade, quem segue os canais condutores é a individualidade espiritual do médium que interrompe não o seu pensamento. Você não pode dizer assim, vou parar de pensar. Não dá. Mas a expressão deles, como eu vou expressar meu pensamento, eu seguro. Que em vez de circular no cérebro físico dele, é como que desviada, como a corrente de água de um rio, a fim de deixar o leito desocupado, para que águas de outro rio vá por ali. Continua. Isso nos proporciona uma visão mais clara da tão discutida concentração, que no fundo consiste não propriamente em esvaziar a mente, deixando de pensar, mas em redirecionar o pensamento de forma a desobstruir o canal condutor, a fim de cedê-lo livre e desembaraçado ao comunicante. Preciso me concentrar. Não é esvaziar a minha mente de pensamentos. Eu não consigo. Mas é em redirecionar o meu pensamento para deixar o canal condutor livre, porque eu vou cedê-lo a outro. Entendeu? Então a concentração é isso. Eu consegui, assim, deter o fluxo do meu pensamento. Deter o fluxo do pensamento. Para que eu possa ceder esse canal para que outro possa mandar a sua mensagem até o meu cérebro. Aí ele vai continuar aqui. Quanto melhor for a capacidade do médium em ter essa desobstrução, maior será a facilidade do comunicante em expressar suas características pessoais. Quanto melhor o médium conseguir segurar seus pensamentos, maior será a facilidade do comunicante expressar suas características pessoais. O que nos leva a considerar que a chamada passividade do médium é, de fato, uma aptidão
em ceder seus canais condutores e expressores, submetendo-se aos comandos que emanam da entidade manifestante, e não mais a seus próprios. Então, a passividade que o pessoal fala é essa capacidade que tem o médium, né? De ceder seus canais condutores e expressores ao outro. Porque tem médios que têm essa dificuldade. Então, o que nos leva a considerar a chamada passividade do médium é, de fato, uma aptidão, quer dizer, uma capacidade em ceder seus canais condutores e expressores, submetendo-os aos comandos que emanam da entidade manifestante, e não mais aos seus próprios. Podemos dizer isso de outra maneira. O único que a individualidade do médium expede ao seu próprio sistema de comunicação é o de que se põe à disposição de outro. Então, esse é o comando que você dá. É o comando que você dá, tá? Ao seu próprio sistema de comunicação. Agora, eu não vou deixar passar o meu pensamento. Eu vou dar oportunidade a outro para usar o quê? Os meus canais. Esse é o comando que você dá, tá? Aí ele diz, é o de que se põe à disposição de outros, obedecidos, obviamente, a alguns limites bem definidos. Aí eu me lembro da casa, da casa. Você tem uma casa e alguém precisa usar a sua casa. E você diz, eu não vou entrar na minha casa, vou ficar de fora. A casa está livre para vocês usarem. Vocês podem usar a casa. É lógico, respeitando os limites que eu deixei bem definido para vocês no uso da minha casa. Entendeu? Esse é o comando que você está. A minha casa está à disposição de vocês. Eu não vou estar aí. Eu vou ceder a minha casa para vocês. Mas vocês vão respeitar tudo que eu deixei limitado aí na minha casa. Entenderam? Esse é o comando que você dá. Essa é a tal passividade. Aí ele continua aqui. É como se alguém prestasse, aí ele vai até dar esse exemplo. É como se alguém prestasse temporariamente a sua casa a outra pessoa. Algumas situações básicas ocorrem. Primeiro, o inquilino poderá ser acolhido e conviver harmoniosamente por algum tempo com o proprietário dela, sem nada modificar do seu interior, e com total respeito aos hábitos de seu hospedeiro. O hospedeiro, o dono da casa, gosta que o sofá fique próximo da janela. Eu não vou pegar o sofá e botar na cozinha. Entendeu? Dois, o proprietário pode se afastar a maior ou menor distância, enquanto o novo morador se instala, abrindo para este espaço e condições para que ele possa imprimir a casa que lhe foi cedida algumas de suas características pessoais. Aí eu posso aqui, de repente, botar um vasinho de flor em cima da mesa? Quer botar um vasinho de flor em cima da mesa? Não tem problema, né? Como nova disposição de móveis. Eu posso trocar, de repente, essa poltrona de lugar? Se você permitir. Pode. Tudo bem, pode trocar a poltrona de lugar. Quadros e objetos, novos arranjos decorativos e coisas semelhantes. Então, nesse caso, se o proprietário se afasta, esse proprietário pode liberar o inquilino para fazer algumas modificações. Terceiro, o proprietário se retira, levando consigo móveis e objetos de uso pessoal, enquanto o inquilino traz seu próprio mobiliário e objetos, arranjando ao seu gosto pessoal e adaptando a moradia aos seus hábitos e preferências. Então, você vai ter, nesse processo, três formas. Três formas. Uma, o espírito
vai dar a comunicação obedecendo rigidamente às observações do médium, que vai estar ali, pertinho, observando. O médium pode se afastar um pouco, dando uma certa liberdade ao espírito de fazer algumas modificações. Ou o médium se afasta bastante e deixa o espírito fazê-la. Confia no espírito e deixa ele fazer as modificações, sabendo que ele não vai fazer nada de mal. Ou, se for um médium que não tiver conhecimento, confia no espírito, mas de repente confia no espírito errado. Aí vai ter consequências. Aí terá consequências. Aí ele diz aqui: em qualquer das situações esboçadas, o visitante que conheça bem o proprietário da casa, quer dizer, o espírito que conhece bem o médium, será capaz de distinguir uma pessoa da outra. Ou seja, o inquilino do proprietário. Então, o visitante que conheça bem o proprietário da casa será capaz de distinguir uma pessoa da outra. Ou seja, o inquilino do proprietário. Observando atentamente as características de outro. Então, por exemplo, eu vou a uma casa espírita, eu quero receber uma comunicação do doutor Bezerra de Menezes. Ah, doutor Bezerra, me ajude, pelo amor de Deus, estou precisando. Aí o doutor Bezerra vem conversar comigo. Se eu conheço bem o médium, eu vou saber se é doutor Bezerra mesmo ou se é o médium. Entendeu? Então é por isso que ele diz aqui. Em qualquer dessas três situações aqui, o visitante é aquele que vai buscar a mensagem, é aquele que vai ouvir a mensagem, que conheça bem o proprietário da casa, tá? Que conheça bem o proprietário, que é o médium, será capaz de distinguir o médium do inquilino. O inquilino é o espírito. Observando atentamente as características de um e de outro. E comparando-as do confronto de marcas pessoais, expressões típicas, opiniões habituais, formação ética e aspectos outros diferenciados, tá? Então, por isso é importante a gente estudar. Então, você observando, você vai saber essa mensagem anímica, essa mensagem mediúnica. Então, aquele que conhece bem, né, o médium, ele vai saber se a mensagem é autêntica, se não é. Aí ele vai dizer aqui: é conveniente acrescentar que, por mais que o inquilino é o espírito, se caracterize e se identifique com as suas idiosincrasias, quer dizer, suas manias e preferências, não é como ter casa em si mesma. Isto é, suas estruturas de sustentação, parede, teto, piso. Então, ele está querendo dizer o seguinte: por mais que o espírito se apresente com suas manias, com sua forma de ser, com as suas preferências, ele nunca vai conseguir alterar totalmente a estrutura mental do médium. Ele pode bagunçar um pouco, mas alterar, modificar a ponto de tomar conta para ele, porque do cada obsessão a gente sabe que tudo é temporário, né? Ele jamais vai poder tomar por si. Por quê? Somos individualidades. Aquela estrutura física foi construída para uma individualidade. A outra não pode tomar posse dela. Essa possessão é temporária. Isso nós já estudamos muitas vezes. Por isso ele falou aqui: por mais que o inquilino, que é o espírito, se caracterize e se identifique com as suas idiosincrasias e preferências, como alterar a casa em si mesmo, isto é, suas estruturas de sustentação, paredes, teto e piso. Ele não consegue, ele não vai, porque aquilo tem um dono. Ele pode fazer uma bagunça, mas mudar, tomar posse, ele não pode. E para encerrar, ele diz aqui: esta imagem nos ajudará a compreender melhor a maneira pela qual se expressa a comunicação, que fica sempre
Então, olha só, como a comunicação se expressa, fica sempre na dependência do tipo de cessão que o proprietário, o médium, fez de sua casa ao inquilino temporário. Então, ó, a maneira como a comunicação vai aparecer para nós vai ficar na dependência da forma que você, do tipo de sessão que você deu para o espírito. Foi o tipo número 1? Foi o tipo número 2? Foi o tipo número 3? Então, a forma como a comunicação vai se expressar, vai acontecer, vai ficar na dependência do tipo de sessão que o médium concedeu ao espírito. Foi limitada, semi-limitada, entregue total, vai depender. Vamos dizer essas pessoas. E na rua o povo diz assim, ih, tá lá recebendo santo. Aí na rua, não tem? A gente não vê isso? Dando passividade, falando palavrão, querendo quebrar as coisas. A gente não vê isso? É bem possível que seja nesse item número 3 aqui. Entregou a casa e foi dar a volta. Como é que está sendo aquela comunicação? Ah, está sendo tumultuada, né? Agressiva. Aí você vai numa. Vai ouvir um Divaldo, um Chico, né? Tudo organizadinho, arrumadinho, jeitosinho. Como é que você está fazendo esse controle? Que tipo de entrega você fez da sua casa? Então depende, né? É, eu vou, porque tem umas coisas aqui que ele vai dizer muito interessantes desse capítulo, gente. Nós vamos parar aqui, mas aí a gente vê quando o pessoal fala médio educado, né? A gente não. O médio educado, o médio que tem controle da comunicação, não deixa o espírito fazer bagunça. Esse médio, esse que está corrigindo o espírito, que às vezes o espírito está querendo falar um palavrão, e o espírito me fala, poxa, ele não está deixando eu falar o que eu quero. Qual deles? É o 2 e 3. É aquele que entregou e foi fazer compras? Não, claro que não. Claro que não foi. E aí, quem está assistindo percebe. Por quê? Porque você está ouvindo o espírito falar. Ele não está deixando de fazer bagunça. Aí você já sabe, aí você já pensa, poxa, esse médium aí é bom. Você reconhece o médium que está na mesa mediúnica, dá chute, grita, levanta, fala palavrão. E aquele que dá a passividade dele ali, ó, você identifica. Você já está sabendo como é que a coisa está acontecendo. Que tipo de sessão esse médium está dando para o espírito. Entendeu? Então, isso aqui é importante quando ele diz, né? Esta imagem da casa nos ajudará a compreender melhor a maneira pela qual se expressa a comunicação, que fica. Aí, olha aí, ele está mostrando que a responsabilidade é do médium. Olha aí, ó, que fica sempre na dependência do tipo de sessão que o proprietário fez de sua casa ao inquilino temporário. Então, ele já disse que essa posse é temporária, não pode ser para sempre, e que a comunicação está da responsabilidade do médium. Se o espírito chuta, bate, fala palavrão, o problema é do médium. Que tipo de sessão que ele deu para esse espírito? A responsabilidade é dele. E aquele espírito estará ali temporariamente. Mesmo que seja o obsessor mais terrível. Ele não pode ficar para sempre. Eu tomei ele para mim. Tem isso. Ele pode ficar um tempo, aí ele é obrigado a sair, se afastar. Depois, se você lembra de Jesus? Se você não se cuida, deixa a sua casa vazia, aquele espírito volta acompanhado de outros. E quando ele chega, a casa está vazia. Porque a pessoa pensa, a casa vazia, arrumadinha. Não, casa vazia mesmo.
Você não fez nada para colocar nessa casa. Carpintaria vazia é oficina do diabo. Lembra? Não tem esse ditado? Você tem que encher essa casa de coisas boas. Ele volta. Aí, se a casa está vazia, ele vai ficar uma temporada. Depois ele é obrigado a sair, que a casa não é dele. Dali um tempo ele volta. Fica assim. Então, a responsabilidade é do médium da comunicação, da forma como a comunicação vai se expressar. E o inquilino é temporário, não pode ficar para sempre. Mas ele pode, a cada momento que ele vier, ele pode fazer uma bagunça tremenda. Ele pode fazer uma bagunça tremenda. Enfraquecendo a pessoa, e a pessoa pode vir a morrer. Isso ele pode fazer. Debilitando o organismo da pessoa, sugando as energias da pessoa. A cada um que ele vem, suga as energias. Você fica debilitado, até que seu organismo não responde mais. E você pode morrer. Não foi interessante, gente, o que o Hermínio traz aqui para a gente? E ele colocou bem claro: toda a informação que está aqui são informações que os espíritos deram para ele. Ele apenas arrumou o texto, escreveu o livro, mas tudo que está aqui, esse conhecimento aqui, não é dele. É conhecimento que os espíritos passaram para ele de como se processa uma comunicação mediúnica. É espetacular. Espetacular. Fantástica, realmente. Espetacular. Né? Gente, semana que vem, hoje são 25. Semana que vem, dia 2, né? Não, dia primeiro. Primeiro. Então, Não, dia peraí. 2. Dia 2. Dia 2. Dia Quinta-feira, 2. 2 do 10. É que está passando tão rápido que eu estou perdida. 2 do 10 de 25. Começa assim. Em outras palavras, o estilo e o conteúdo da comunicação dependerão sempre das características pessoais do médium. Isso fica para dia 2 do 10, 25. Realmente, e o que o Emílio vai trazendo na gente aqui, a partir daqui, é coisa fantástica mesmo, gente. É um conhecimento que realmente. Mas é como ele deixou bem aqui, tá? Ele diz Ô, aqui, ó. Rose, Ele diz assim: o que vamos conversar a seguir, ou seja, acerca do mecanismo específico da própria comunicação, fica desde já entendido que a exposição é de minha autoria, a forma que ele dá é de minha autoria, mas os ensinamentos contido provém da experiência pessoal de companheiros espirituais muito queridos, consideravelmente mais competentes no assunto do que eu. Ei, Rose, tá me ouvindo? É, Ah, eu estava pensando, eu digo, a gente não perde, a gente ganha. Eu lembrando lá de trás, nosso trabalho, né? Eu digo, bem, mas a gente trabalhou, a gente fez o que podia, né? sim, sim. Naquele momento era aquilo, e agora, então, seria uma loucura para quem vai trabalhar agora. Já tem bem mais direção, né? Diretrizes. Claro. Aquele que Incrível, né? conhece como isso funciona, está recebendo esse conhecimento e está assimilando, vai fazer um trabalho muito melhor. Maravilhoso. Não tem, né? Como tanta Viu, bagagem, olha, Rose? tanta Ouvindo a sua coisa, né? explicação e a leitura, é exatamente isso que acontece mesmo no Incrível, né? trabalho Não, e mediúnico. cada vez eles mandam os livros, tu vê, o conhecimento, tu vai conhecendo coisas que você, naquela É, época, você não tinha né? Mas trabalhava da maneira que dava, né? E agora é uma coisa assim de louco, né? Realmente e a ajuda gente muito. percebe a importância que é mesmo a É, questão do estudo exatamente. e também a questão da gente, Evoluir da junto, nossa né? transformação, né? A nossa melhoria. Exatamente. Com Quanto mais certeza. a gente Para nós, o que sobra, né? Uma Muitas vez, coisas, mas principalmente
Essa Até porque educação. se o médium tiver, né, um comportamento é, decente, né, vamos dizer assim, Ou esdrúxulo, como ela, se fala, né? tem a autoridade de se proteger, né, Com de certeza, com impor, certeza. né, Porque eu me respeito, lembro que naquela época porque a gente para impor respeito tinha tem que vezes que a dar o gente respeito saía sob através do ameaça, né? conhecimento. Algum médico chegava e falava, olha, eu vou pegar, eu vou isso. E a gente tinha certeza que nada daquilo ia acontecer e não acontecia. Eu lembro que eu chegava em casa às vezes, como é que eu cheguei em casa? Eu dirigindo, né? Eu digo, meu Deus, simplesmente, entendeu? Então, só Peso. Eu sei é o que estou. muito. Que às vezes a pessoa. Você sabe como é que se processa essa comunicação? Eu Pois chego lá é, e entrego. pois é, pois é, Então, agora você é, sabe é. como é que a coisa acontece, né? Espetáculo, né? Quando ele vem falar aqui, né, desses, deixa eu Muita ver, os coisa aqui, né? terminais receptores, os canais condutores, eles que captam o pensamento do espírito e transmitem para os terminais receptores dos canais expressores que estão no cérebro. E é lá que vai ter a conversão do pensamento em texto. Uhum. Fala, tudo estruturadinho no médio da psicofonia, no médio da psicografia. Então, extraordinário, é extraordinário isso. Realmente É conhecimento verdade, né? maravilhoso. Bem, gente, semana que vem vai ficar muito melhor. Tem mais coisa muito boa vindo aí. Esse capítulo é fantástico. Nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, que foi assim muito bom, muito rico, né? Agradecendo muito a Hermínio de Miranda que deixou essa obra espetacular para a gente. E tem Maravilhosa, várias outras obras maravilhosas. Agradecendo a realmente. Deus, aos espíritos amigos que nos deram essa oportunidade ter esse conhecimento à toa, não é para bobagem, não é para ficar com medo, não, é para colocar tudo isso em prática, né? Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, a todos, pela oportunidade de trabalho, de conhecimento, de crescimento, porque nós precisamos nos preparar cada vez mais para trabalhar com o Cristo, porque tudo isso é utilizado para trabalhar com o Cristo, né? Então, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo. Então, agradecemos muito a Deus. Então, gente, ó, vou encerrar aqui.